Lá, estamos aqui. Prontinho. Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Mais uma aula na disciplina de odontologia para pacientes especiais. Um minutinho que a internet não está melhores hoje. Eu vou tirar minha câmera para não empacar a aula. Então, retornando, né? A nossa disciplina, né? Ela chama de pacientes especiais, mas se vocês olharem, né? Lá no nome mesmo da disciplina, atenção ao paciente portador de necessidade especial e geriátrico. Né? Então, assim, às vezes a gente até acaba, né, esquecendo né, que a parte da geriatria não deixa de ser um grande ramo, né, da especialidade de PNE. Né? E hoje é um dos momentos no qual a gente foca, né, nas generalidades do atendimento ao idoso. Então, assim, aqui a gente vai falar um pouquinho mais de como é a característica da saúde oral dos nossos pacientes idosos, né, quais são as condições que normalmente eles vão ser acometidos, né, como é que é a condição oral dele, o que modifica na boca dele o fato da senilidade, como é que a gente vai atender, né, então tudo isso a gente vai discutindo aos poucos, né, aos poucos, e a partir daí, né, a gente vai destrinchando, vocês vão acabar ver, né, que, assim, muito do que a gente vai conversar hoje é algo que a gente fala com vocês desde, né, o início do curso, o início da nossa disciplina, né, mas a gente transforma, a gente monta a aula da forma que a gente consiga discutir de uma maneira melhor, tá certo? Então, hoje, esse é o tema da nossa aula, saúde bucal na terceira idade, né? Como vocês já sabem, meu nome é Diego Pérez. Lembrando da questão dos direitos autorais, né, das aulas, né, assim, aqui ninguém é mais criança, vocês já estão acostumados com isso, e vamos continuando. Também reforçando a questão da responsabilidade ética das imagens, né, a gente tem muita imagem de paciente, né, e assim, essas imagens, né, a gente sabe que tem que ter o termo de consentimento dos pacientes. Muitos dos casos também, às vezes o paciente tem alguma senilidade, alguma demência, né, e essa demência, às vezes, o paciente não consegue se responsabilizar, né, desde a liberação dos de imagem até fechar um plano de tratamento, né, então a gente depende também, nesse caso, da autorização dos familiares, tá certo? Então, reforçando isso na nossa aula de hoje. Então, algumas frases, sempre minhas aulas, né, de autismo tinha muita frase, nessa que também vão ter algumas, né, então vamos lá. Envelhecer ainda é a maneira que se descobriu de viver muito tempo. Né? Então, assim, tem gente que não gosta de ficar velho, né? Então, assim, não tem outra saída, assim, se a gente não quiser ficar velho, né, a única saída é realmente se embora. Eita, que tá difícil. O auto-permitindo não tá funcionando, eu cliquei aqui para ativar o auto-permitindo, mas não tá funcionando. Vamos lá. Então, assim, para a gente não envelhecer, só tem uma opção, né? Não viver. Aí eu tenho certeza que todos nós não queremos isso, né? Então, assim, envelhecer realmente é algo importante, né? E envelhecer com saúde, envelhecer aproveitando da melhor maneira possível, né? O nosso tempo disponível aqui é a coisa a ser feita, né? E gosto de começar com um caso, normalmente gosto de começar as aulas com um caso clínico, vamos começar aqui com um caso de uma paciente de iniciais EC, gênero feminino, 81 anos, né, que o geriatra solicitou uma avaliação odontológica, uma avaliação odontológica de home care. Então, assim, essa é uma paciente que morava numa bela casa, uma casa bem grande, um jardim, né, então, e essa paciente, essa senhora, né, ela sempre gostou muito era bem relacionada com a sociedade, ela, ela gostava de ficar sentada lá de fora no jardim dela, né, pegando um banho de sol, né, conversando com os funcionários, mas ela, né, começou a não querer mais sair de casa, não querer mais nem tomar o banho de sol dela no jardim, ela começou realmente a ficar com quadro de depressão, né, e o geriatra, né, o bom observador, ele percebeu que questionou a ela se tinha algo em relação dos dentes dela, né, essa
essa questão dela não querer, né, mais sair de casa, né, e sim, né, realmente ela, por ser muito vaidosa, né, ela estava com essa questão principal dela, dos dentes dela estavam desgastados, né, então quando a gente vê na anamnese dela, né, a gente vê praticamente, né, o Hobbes, né, de patologia toda nela, né, então o que que ela apresentava, né, então assim, era uma paciente que tinha depressão, doença cardíaca congestiva, diabetes tipo 2, insuficiência renal crônica, Alzheimer moderado, artrite reumatoide, osteoporose, e além disso ainda tinha doença de Parkinson, né, então assim, vejam, né, a quantidade de comorbidades que essa paciente apresentava, então assim, uma paciente realmente o quadro clínico médico, um quadro bem complexo, né? Um quadro na qual nós, né, dentistas, né, a gente tem que avaliar muito bem, né, como é que está na condição de saúde desse paciente, para a partir daí a gente propor, né, um plano de cuidado, um plano de tratamento. Então, assim, já que essa paciente, né, tem todas essas, tem todas essas doenças, muito provavelmente ela deve tomar muitos remédios, certo? Então, vamos lá, vamos ver. Aí a gente solicitou, né, quais eram os remédios que ela tomava, né, a família mostrou pra gente essa tabelinha de medicação dela, né, então vamos lá, então ela toma alguns remédios, né, tá aqui do lado, a família marcou, né, o horário que a paciente toma o remédio e o nome dele. Então vamos lá, alguém ouviu falar na medicação chamada Prolop? Certo, provavelmente alguém não. E o Actonel? Não, Boa, gostei do não aí. É, tá falando para vocês também? Não foi? Eu não entendi não, desculpa. Então vamos lá, de 9 às 11, a paciente tomava remédio só. Tomava Galvus, losartana talvez vocês saibam. Espirolactona, talvez saibam. Clopidogrel, aspirina, acho que vocês sabem. Ebix, Oscal, Calcorte, Concor e Digoxina. Vou parar aqui. Professor, de 9 razões essa mulher toma esse remédio tudinho? Apenas isso. Nossa senhora. Somente isso. Né? Então, mas professor, então, mas assim, que diabo é para tanta essa medicação, né? Então, assim, eu sempre falo para vocês que não é vergonha a gente, né, ir procurar, abrir o Google para tentar ver qual a indicação desses fármacos. Né? O que é errado é a gente não ir atrás, tá certo? Então, vamos lá, tentar descobrir para que é cada um desses remédios. Alguns desses fármacos vocês vão ver que vão mudar completamente o nosso plano de tratamento. Então, vamos lá. maioria é cardíaco, né? Tem muitos cardíacos, mas tem uns aqui, ó, que a gente tem que ficar aqui, ó, o Actonel. Actonel, pessoal, é um nome de um fármaco que a partir do momento que vocês começam a atender mais idosos, a partir do momento que vocês começam a atender mais paciente especial, é um fármaco que começa a aparecer muito, tá certo? Então, ele é um risedronato, né? Risedronato, o que ele é? Um bisfosfonato, né? Então, é uma paciente que, né, em caso de procedimentos cirúrgicos, né, a gente teria a possibilidade, o risco de desenvolvimento de osteonecrose dos maxilares relacionados a medicamentos, certo? Além disso, ela tomava outras medicações, né, para a demência, né, o Exelon, para diabetes, a pressão, antiagregante, né, então, assim, procedimento cirúrgico, né, assim, a gente tem que avaliar o risco hemorrágico, né, corticoide, né, então, corticoide, ela tomava corticoide todo dia, né, então, o calcorte. Então, um paciente que toma corticoide todo dia é um paciente que a gente pode considerar imunossuprimida, né? Então, veja, né, que é uma paciente que também tem indicação para arritmia, né? Então, será que a gente muda alguma coisa contra anestésico? Então, vocês veem, né, que praticamente todas as aulas que vocês já tiveram de PNE tá aqui nesse caso. Vocês tiveram aula de demência há pouco tempo, né? Tiveram aula já de cardio, hipertensão, né? E vamos ter amanhã, que amanhã vai ser de câncer, eu vou falar de bisfosfonatos, né? Então, assim, é um quebra-cabeça muito grande esses nossos pacientes, né? Deixa eu ver aqui, a Janelle perguntou alguma coisa. Mas foi minhas gratificações vieram, infelizmente não tinha segurança em atender, encaminhava sem pensar duas vezes. Janelle, muito bom, né? Então, assim,
a coisa melhor, o dentista bom, pessoal, é um dentista que ele sabe avaliar bem, diagnosticar e, caso ele não se sinta seguro, ele encaminhar. Encaminhar é algo realmente que é primordial. O que é péssimo, o que acontece? Hoje em dia, vocês sabem mais do que ninguém, né? Assim, o mercado da odontologia, né? A quantidade de profissionais é cada vez mais alta, né? Então, a partir do momento que a gente está no mercado que de certa forma está saturado, as pessoas tentam, né, ao máximo, né, não perder paciente para ganhar dinheiro, né? Então, infelizmente, alguns colegas acabam querendo meter a mão, né, em casos nos quais eles não se sentem seguros o suficiente, nos quais, né, eles não se não tivesse apertado, talvez financeiramente eles não pegariam, né, e acabam, né, que podem ter problemas muito grandes, né? Mais do que problema para ele, né, para o paciente. O próprio paciente é que confia, né, no profissional, né, e às vezes o cara, por grana, por não querer encaminhar, né, achar que está perdendo dinheiro encaminhando, né, não faz isso. Então, assim, realmente isso que tu falou, Janelle, é muita responsabilidade, né? É algo realmente que a gente quer vocês, né? Que a gente está fazendo com que vocês se sintam o mais seguro possível, né? Apesar de que vocês saem da graduação, a disciplina de PNE realmente é bem carregada, né? Mas a gente quer que vocês se sintam o mais seguro possível. Mas se não sentir, encaminha. Não tem nada de errado, não tem nada de fazer com que vocês se sintam piores profissionais, pelo contrário. E normalmente o paciente, né, quando ele é encaminhado por você, para um outro colega, e que esse outro colega resolve o problema, ele sempre volta para ti, né? Ele vai falar, não, a Janelle a Janelle não fazia isso, me encaminhou para o Rivelino. O Rivelino resolveu. A próxima vez ele vai voltar para ti, Janelle, porque tu encaminhou uma pessoa que resolveu o problema que ele tinha naquele momento, mas ele confia em ti, né? Ele é teu paciente, normalmente acaba voltando para ti. Então, assim, isso de encaminhar é massa, né? Eu não acho que não se sinta assim por ser uma insegurança, achar que tu vai ser uma pior profissional com isso, pelo contrário, tá certo? É bacana. Então, voltando aqui para o caso, então vejam que a gente tem praticamente todas as 3 NPs de PNE aqui, né? Então, olha a condição intraoral da paciente. Então, realmente, ela tinha uma coroa fixa, essa coroa fixa, né, ela perdeu, né? E a partir daí, né, ela não quis mais sair de casa, né? Porque ela era muito vaidosa, né, e agora ela não podia mais sorrir. Solicitamos a panorâmica, né, a família conseguiu convencer a paciente a fazer a panorâmica, então vocês vejam, né, os restos radiculares, região anterior, né, anterior e para posterior, né, na esquerda, né, então vejam, né, que essa paciente, né, realmente tinha uma demanda a ser feita. Então, o que a gente fez, pessoal? Então, primeiramente, a gente, lógico, planejou o quê? Adequação do meio oral, né, então, assim, essa adequação a gente fez aonde? A gente fez em casa. Nós fizemos em home care, fizemos atendimento domiciliar, conseguiu fazer raspagem, né, conseguiu fazer todo esse procedimento mais básico tranquilamente, tá bom? A reabilitação por prótese, também planejamos para fazer em nível ambulatorial, né, no caso, em domicílio, tá bom? Dá para a gente fazer prótese em domicílio, né? Cada vez mais isso está ficando cada vez mais claro, né? A gente tem alguns serviços na cidade de home care que já estão preparados para isso. Mas, a partir do momento que a gente avalia, né, todas as doenças que ela tem, né, o uso de fármacos como bisfosfonatos, né, ela tem muitos dentes para fazer isso, né, então, assim, muito provavelmente a paciente dessa não teria condições de fazer todos esses procedimentos num momento só, no consultório, então, se ela ia ter que ir várias vezes para o consultório, e ela tinha, sim, uma restrição de mobilidade, né, ela não se locomovia aí sem auxílio de uma cadeira. Então, a gente foi decidido, né, que esses procedimentos fossem feitos em ambiente hospitalar, certo? Esse é um caso de 2017, eu acho, certo? Foto antes dessa loucura que a gente vive hoje, de pandemia. E aqui o caso no hospital foi conduzido pelo professor Breno, professor Arthur, né? Esse dia a gente não foi, mas tá aí, ó, foram feitas as isodontias, né, e os procedimentos cirúrgicos, né, que
que seriam arriscados para ser feito em domicílio, né, ou teria que ir várias vezes no domicílio, no consultório, foram feitos num momento só, no centro cirúrgico, com cobertura antibiótica, com avaliação de sinais vitais durante todo o procedimento, né, então um procedimento super seguro para o paciente, né, então as outras isonocias, né, e aí depois, né, da paciente se reabilitado, foi feita uma PPR para esse paciente, né, então, na verdade duas, né, ela foi feita superior e inferior. Então veja, né, assim, né, o quanto ficou um resultado, né, satisfatório. Essa paciente voltou a sair de casa, voltou a pegar o banhozinho de sol dela, voltou a se relacionar melhor com os outros familiares, né, com as outras pessoas, né? Então, assim, o quadro de depressão dela, né, foi diminuído consideravelmente com o quê? Com a nossa atuação, né, de oncologia. Então, vocês vão ver que hoje eu vou falar muito sobre oncologia relacionada com depressão, pessoal. Às vezes a gente não faz muito essa relação na faculdade, mas sim, tem bastante, tá bom? Então, vamos lá. Fala um pouco agora situar a nossa situação atual, né? Sempre gosto de fazer isso. Então, a população idosa brasileira cada vez mais cresce, né? Então, assim, aquilo que eu já falei algumas vezes para vocês, assim, se vocês não gostam de atender idoso, pessoal, sinto muito, certo? Porque a nossa população está cada vez mais velha. A não sei que você vai querer fazer odontopediatria, né? Aí, beleza, a maioria dos seus pacientes vão ser pacientes infantis, né? Então, vocês não vão se preocupar tanto com isso. Mas, né, como essa reportagem mostra, a população idosa brasileira está crescendo 26% em 6 anos. É muita coisa, pessoal. E quando eu falar que é idoso, não é só prótese, não, né? Eu, por exemplo, a maioria dos meus pacientes são idosos de consultório, né, e de home care praticamente todos, né? Mas a maioria do meu consultório são idosos e eu não faço prótese alguma no consultório, né? Mas, então, assim, não relacione, né, apesar de que a gente vai ver que o edentulismo, né, é algo bastante gritante no idoso, né, mas não relacione apenas o atendimento do idoso com prótese. Então, aqui a gente vê, né, que em 6 anos a parcela de idosos, né, na população aumentou e a de jovens diminuiu, certo? Então, cada vez mais a gente tem, né, assim, aqui a gente tem esse gráfico, deixa eu olhar aqui, ó. A fatia de idosos, essa fatia aqui, né, é mais clara, né, então de 8,8 foi para 10,5, enquanto a de jovens, né, de 20,9 baixou para 18,6, né, então assim, está diminuindo, né, a quantidade de jovens, né, e de idosos aumentando. Então aqui a gente tem um gráfico clássico, né, da população brasileira, né, então a gente tem aqui, ó, dados como era a nossa pirâmide etária em 1950. Então nessa época, em 1950, a nossa expectativa de vida era muito baixa, né, então nós tínhamos, né, uma base dessa pirâmide etária bem larga, né, então nós tínhamos muitos brasileiros jovens, enquanto essa pirâmide ficava cada vez mais estreita com o passar da idade, né, então vejam aqui, ó, a partir de 50 anos, a gente tinha cada vez menos pessoas, né, com essa pirâmide super estreita. Mas com o passar do tempo, essa pirâmide começa a mudar a conformação, né? Então, em 1980, essa nossa base da pirâmide já está mais estreita, né? E começa, né, até a faixa etária dos 20 anos aqui, ó, ainda está um pouco parecido com a coluna, esse gráfico, mas vamos pular mais 70 anos. Vamos ver o gráfico aqui, como é que é a projeção para 2050. Então, a nossa projeção para 2050 é que a gente realmente não exista mais um gráfico pirâmide, né? E sim um gráfico coluna, né? Que seja equilibrado, né, a quantidade da faixa etária, né? Desde 0 a 4 anos até, né, lá por volta de 70 e poucos anos, né? Então a gente vai ser mais ou menos equilibrado. E eu tenho certeza que alguns de vocês, né, eu espero que não, mas alguns de vocês em 2050 ainda estejam na ativa, né? Pode ter uns que ganham na Mega Sena aí no meio, né? Que aí para de atender, mas daqui em 2050 acho que a gente vai estar na P ainda, né? Então, assim, nosso consultório vai ser de idoso, pessoal, né? Então, a gente realmente tem que ler, tem que estudar e tem que ficar cada vez mais seguro, né? E lidar com mais parcela da população. Então, assim, quando a gente bota no Google, né, para pesquisar, né, idoso, aí vai atrás de imagens, né? A gente começa a ver essas fotos, né? Só o que aparece. Esses idosos felizes, né? Todo mundo fazendo joinha, aí tá. Outro sorrindo, né? Uma quantidade de dente, né, que esse idoso tem. Felicidade só. Esse outro aí, ó, jogando charme para vocês, né, com a esposa ali atrás, de fundo, né, coroa aí todo pintoso, né.
Isso é quando a gente pesquisa, né, na internet, né, sobre idoso, mas a nossa realidade é essa, né, pessoal? Essa é a realidade, né, da maioria dos brasileiros, né, do brasileiro que tem dificuldade de acesso à odontologia, tem dificuldade de acesso à saúde, né? Se vocês forem trabalhar, né, em PSFs, né, forem trabalhar em distritos do interior, né, a gente encontra muitas realidades parecidas com essa. Então a gente vê, né, um idoso acamado, né, com seus familiares sendo cuidadores, né? Então assim, esse é o Brasil real, né? Essa é a realidade da grande maioria da nossa população, né? Principalmente os que estão ficando cada vez mais velhos, né? Então assim, são pessoas que acabam tendo que ficar em casa, dependendo de cuidadores, dependendo de família, dependendo de profissionais, para que a sua saúde, né, seja mantida de uma forma mais adequada possível, né? Então a gente tem um atendimento aí de home care, né? E a gente já comentou e vai comentar ainda mais hoje, né, o quanto nós dentistas estamos cada vez mais inseridos nessa rotina de atendimento, que era algo muito mais voltado antes, né, as equipes de enfermagem, as equipes médicas, de fono e físio, né? Mas a gente está entrando aí, né? Aos pouquinhos a gente está mostrando o nosso valor e o quanto a gente pode, né, contribuir para os pacientes. E, né, a outra realidade, né, que também está crescendo muito, tá cada vez mais em alta agora, somente em tempos de Covid, porque, infelizmente, né, muitos dos nossos brasileiros estão tendo necessidade de internação hospitalar, essa internação, às vezes, pode acabar tendo a necessidade de uma intubação, né? Então, assim, a odontologia hospitalar está cada vez mais forte, né? E cabe a gente, né, ocupar esse espaço, né, que está cada vez mais se abrindo para a gente, mas ocupar da forma correta, ocupar da forma segura, sem ser inconsequente, e essa forma correta e segura é colocando dentistas capacitados, né, com habilitação em odontologia hospitalar nesse serviço. A gente tem muito medo de que, né, com o aumento da demanda, aumento da possibilidade de dentistas de hospitais comecem a entrar nessas vagas, dentistas que não conhecem, que nunca estudaram isso, porque são parentes do chefe do hospital, porque são conhecidos de um vereador, porque são peixe de um prefeito, e isso acaba colocando profissionais sem competências, né, em serviços com super responsabilidades, né, e às vezes acaba manchando, queimando o nome da odontologia quando o profissional não sabe se portar dentro do ambiente no qual, né, não é o que nós somos acostumados a ter no nosso dia a dia. Né? A gente que na Unicris, a gente tem um grande privilégio, né, de ter um estágio no 10º semestre de odontologia hospitalar, né? Então, assim, coisa que a maioria dos outros cursos, não fica até no Brasil, não tem, né? Então, assim, quem gostar da área, né, pode aproveitar bastante e a partir daí, né, seguir para a odontologia hospitalar. Então, vamos lá, mais uma frasezinha, né? Nada é menos digno de honra do que um homem idoso que não tenha outra evidência de ter vivido muito exceto a sua idade. Então, assim, mais uma vez demonstrando que, assim, não adianta nada só a gente ter, ser mais velho, ter mais idade, né? Na verdade, a gente tem que viver, né? Assim, realmente tem que ter experiências, né? Para mostrar e fazer com que essa idade, né? Que a gente viveu, realmente valeu a pena. Então, né, então, assim, a gente está falando desses idosos, mas vamos nos perguntando como é que é a condição oral, né, desses idosos, né, então, que cada vez mais chegam no nosso consultório. Então, assim, normalmente esse paciente idoso ele vai ter algum problema de saúde, tá certo? E esse problema de saúde oral do paciente idoso ele pode ter diversas repercussões. Então, assim, a primeira coisa, já vou comentar que a maioria desses idosos, eles não têm dentes, né, eles têm diversas faltas dentárias, ausências dentárias. Então, assim, pessoas que não têm dentes, vocês acham que a alimentação deles é a mais correta possível? Eles conseguem se alimentar bem? Normalmente não vão conseguir. Imagina um paciente que não tem dentes posteriores e não tem reabilitação protética, como é que ele vai mastigar? Ele vai usar só mais os dentes anteriores e vocês sabem que o dente anterior não tritura alimento, né? O dente anterior corta. A triturar é dente posterior. Então, um idoso desse, ele não vai se alimentar bem, né? Então, a partir daí, ele vai ter diversos problemas, ele vai ficar subnutrido, né? E essa subnutrição, né, vai vir acompanhada de quê?
imunossupressão, né? E idoso com imunossupressão, a gente já sabe o que acontece, né? Normalmente pega uma infecção oportunista, se interna no hospital e tem uma coisa que ninguém quer, é idoso dentro do hospital, né? Então, né, essa questão da nutrição, né, como falei, vai atingir órgãos, sistemas, né, então vai ter maior risco de doenças, a possibilidade desse idoso ficar incapacitado, e tem outra coisa também que não se fala tanto, né? Eu estou aqui conversando com vocês nessa aula, né, então para eu conseguir falar, a minha língua está toda hora tocando a palatina dos dentes anteriores, né, tá? Movimentação para a gente conseguir fazer o fonema das palavras, né, a língua toca nos dentes. Então, a pessoa que não tem dente, né, ela não consegue nem se comunicar bem, né? Vai ter alteração de voz, vai ter alteração na comunicação, porque ele não consegue verbalizar um fonema da forma mais correta. Então, esse idoso sem dente, né, também com esse comprometimento de comunicação, de voz, ele vai ter o quê? Vai diminuir a autoestima e vai ter comprometimento da sua vida social, certo? Assim, então, são coisas que normalmente a gente não para tanto para perceber, né? O quanto, né, o nosso atendimento, o quanto a gente impacta, né, na vida dessas pessoas. Então, pessoal, esses são os principais problemas orais que os idosos vão apresentar. Falta de dentes, sensação de boca seca, doença periodontal, cáries, dores faciais crônicas, disfunções e alterações benignas e malignas, né, da mucosa oral. Então, a partir de agora, a gente vai discutir um pouquinho, né, especificamente de cada uma dessas, tá bom? E a gente vai começar com essa, né, que a expressa muito claramente nesse idoso, que é a cara do brasileiro, né? Trabalhador, sem dentes, mas não deixa de estar com um sorriso no rosto, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre denturismo, né? Então, assim, isso é um trabalho, um artigo, né? O impacto da falta de dentes na saúde oral e na saúde geral. Né? Então, aqui eu marquei de vermelho, né? Na tabela, né? O nosso país, né? Então, assim, aqui são dados, esse artigo usa dados do primeiro USB Brasil, certo? Lá de 2003, né? E deve lembrar aí das aulas de saúde coletiva, né? Esse USB Brasil até eu participei como examinador na época. Então, nesse primeiro USB Brasil, a nossa população, né, na faixa etária de 65 a 74 anos, quase 55% delas faltavam dentes. Então, mais da metade dos idosos brasileiros faltam dentes. É muita coisa. Vamos comparar com outros países, mas vamos ver aqui em cima, né? Canadá está aqui em cima do Brasil. A gente vê, tem, né, na população idosa, ó, 22% de edentulismo, né? Na população geral, 6%, mas idoso 22%. Olha a distância, né? De 54 para 22 é muita coisa. Aí você me pergunta, mas Diego, você está comparando Brasil com Canadá, né? Uma comparação bem injusta, né, Diego? Canadá, país desenvolvido. Beleza, então vamos comparar com alguma coisa parecida com o nosso, o México. O México é papal com o Brasil, né? Então vamos lá, né? População idosa no México, ó, 25% de edenturismo. Então, o nosso problema é o Brasil mesmo, né? Nosso problema é que nesses nossos idosos, a dificuldade de acesso à odontologia, dificuldade que hoje ainda temos muita dificuldade de acesso, mas imaginem há 20 anos atrás, 30, né? Na época que esses pacientes que hoje são idosos, né? Quando eles eram adolescentes ou eram adultos jovens, ninguém tinha acesso ao odonto quando era tratamento mutilador, era ESO. Então, tudo isso justifica, né, essa quantidade massiva de pacientes, né, com falta de dentes. Então, vejam aqui, né, então, já são dados do SB Brasil de 2010, né, então vejam que a média do CPLD, né, a expectativa, a experiência de cárie, né, nesses pacientes idosos é muito alta. Então, vejam que é quase 30, né, o CPLD, né, seja em qualquer região, né, que tem o Brasil na média. Então, assim, e a grande maioria, né, a grande coluna é distraída, né, essa coluna lilás é de dente perdido. Então, vejam, né, que é muito grande realmente, quase 30, né, o CPLD dos idosos, né, então é bem complicada a nossa situação. Então, assim, quais são
os, os impactos, né, da falta de dentes nesses idosos, né? Então, são esses, ó. Menor ingestão de fruta, de vegetal, de fibra, fazendo com que ocorra o maior consumo de carboidrato e gordura saturada. Então, a pessoa muda a alimentação, né, de alimentos saudáveis, né, para alimentos carboidratos e gordura que são fáceis de mastigar, são fáceis de serem triturados, são mais moles, né, e normalmente essas alimentações não são das mais saudáveis, né, então isso tudo que leva a mais? Maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, né, sendo ela diabetes, obesidade, problemas cardíacos. Além disso, a alimentação está pior, maior ocorrência de doenças da mucosa gastrointestinal. Normalmente pacientes com úlceras, pacientes com gastrite. Né? Outra coisa, não é que aqui não é um exemplo de um fator causal, né? Mas alguns trabalhos mostram que tem uma possível associação, né, com maior risco de doença do coração, né, pacientes que têm mais falta de dentes. Então, aqui, ó, em estudo, o número de dentes foi um fator preditor dose dependente de mortalidade cardiovascular. Né? Então, assim, tem trabalhos que mostram que eles pegam vários pacientes que vieram a óbito, né, por problema de coração e viram que uma grande porcentagem desses pacientes que estavam vindo a óbito por problema de coração, eles faltavam dentes. Os pacientes que tinham mais dentes, né, morriam menos. Mas, então, assim, isso é uma observação feita com o trabalho, não é, pelo amor de Deus, não é uma associação de causa de dependência. Bom, essa última linha é uma associação de fato. Então, assim, também tem a associação entre a falta de dentes com a apneia obstrutiva, né? O paciente ele tem uma péssima qualidade de sono a partir do momento que ele perde dentes, né? E ele vai dormir, e nessa dormida dele, né, ele retrai, né, a mandíbula, né, pela falta de dentes e obstrui a via aérea superior. Esse paciente passa a ter essa apneia. Continuando, falando sobre aneturismo, agora vamos falar da segunda situação que aflige muitos idosos, né? Então, a gente pode ver aqui, né, uma boca totalmente espapilada, né, uma boca que um aspecto bem brilhoso. Você vê aqui mais embaixo eu estou circulando, né, saliva, né, uma saliva mais viscosa, fica bem claro, né, a questão da viscosidade da saliva, né, então a gente, algo que é bastante comum nos pacientes idosos é a xerostomia, tá bom, pessoal? Então, cerca de 63% dos idosos hospitalizados apresentam xerostomia, né, e 57% dos idosos, né, que estão internados em ambiente ambulatorial, certo? Então, essa xerostomia... Oi? Tem alguém que quer falar? Eu perguntei aqui, tinha uma dúvida que eu estava martelando na minha cabeça uns dias atrás, e eu lembrei agora. Como é que a gente diferencia xerostomia para hipossalivação? Massa, boa pergunta. Então, assim, a diferenciação é que você tem que fazer a cialometria, né, que é o exame que detecta realmente a quantidade, né, por minuto, né, da excreção de saliva, né, pelas glândulas salivares maiores, né. Então, assim, tem um número, um parâmetro de normalidade, né, de volume de saliva produzida, né, e a partir daí você faz esse exame com o paciente. Então, assim, não necessariamente o paciente com xerostomia, né, ele vai ter pouca produção de saliva. Às vezes ele tem a produção normal de saliva. Da mesma forma que a gente tem um outro problema que é chamado de babação. Babação é o contrário, né? O paciente acontece com o paciente hospitalizado, né? Paciente com sequela de AVC, por exemplo, que ele fica a baba escorrendo, né? A saliva escorrendo da boca dele. Mas ali ele não produz saliva a mais. Porque ele tem problemas neuromusculares que fazem com que ele não consiga engolir a saliva dele e acaba saindo. Então, assim, para a gente ter a distinção, né, se é uma hipossalivação ou não, tem que fazer a medida, né, do volume de excreção de saliva por minuto. A xerostomia, propriamente dita, por definição, é a sensação de boca seca. Então, assim, a partir do momento que o paciente relata que sente a boca seca e sente a ardência, por exemplo, aí a gente já pode dizer que ele tem xerostomia. Então, a xerostomia pode ser o paciente
ter queixa de boca seca, mas ter produção normal de saliva, e ele pode ter a queixa de boca seca e ele realmente ter pouca saliva. Então, ele pode, então, por exemplo, o paciente, que eu vou falar amanhã para vocês, um paciente oncológico, faz radioterapia. Então, ele tem xerostomia e tem hipossalivação, certo? Mas não necessariamente todo paciente de xerostomia ele vai ter hipossalivação, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Deu, professor, deu sim. Obrigado. Então, vamos lá. Né? Então, assim, quais são as consequências, né, para esses idosos, né, da fotoxerostomia, né? Então, assim, a grande dificuldade, né, que eles vão ter em engolir. Né? O pessoal vai ter muita dificuldade na deglutição de alimentos, né? Porque realmente a saliva, né, ela ajuda na questão de fazer o bolo alimentar, né? Ela faz com que o paciente ele consiga, né, se alimentar da forma melhor, né? E a falta dela, né, se a xerostomia estiver acompanhada com a salivação, isso vai comprometer a alimentação do paciente. Próteses também vão ser, a gente sabe que próteses muito suportadas, né, elas dependem, né, da lubrificação e da saliva, né, para fazer com que tenha uma melhor adaptação, né, então pacientes também com xerostomia podem ter essa dificuldade do uso de prótese, né, então às vezes é um idoso acamado, né, que ele fica cuspindo a prótese, quando você vê a prótese está fora da boca, por quê? Porque a prótese está incomodando ele, né, e esse incômodo pode ser devido à xerostomia. Mais uma vez, dificuldade de engolir vai alterar o estado nutricional do paciente, normalmente vai estar desnutrido, né? E vai ter um aumento do índice cárico, que a gente sabe que a saliva, né, não só serve apenas para a lubrificação, ela tem diversas funções, e dentre elas a gente sabe que a saliva tem imunoglobulinas, né? Então a saliva ela também está aí atuando, né, toda essa questão, né? E a forma dela pode trazer um aumento do índice de cárico. E o que causa a xerostomia, né? Então, primeiro, a idade por si só, né, já causa a diminuição do fluxo salivar, né? Então, assim, a idade vai passando, o nosso corpo, o prazo de validade do nosso corpo vai acabando, né? E a partir daí é comum a diversas alterações e a diminuição da quantidade de produção de saliva é algo esperado quando o paciente é idoso. Outra coisa que normalmente acontece, vocês viram que, por exemplo, nesse caso que eu mostrei, a paciente tomava trocentos mil remédios. Esse idoso que a gente chama, a gente fala que um idoso ele pode estar em polifarmácia. Então, o que é polifarmácia? É justamente isso, ele tomar diversas medicações ao mesmo tempo. E se vocês forem ter a curiosidade de olhar a bula, na maioria desses medicamentos, se vocês forem olhar lá em reação adversa, normalmente eles vão lá relatar que podem trazer sensação de boca seca, ou xerostomia, salivação, vai estar lá. Né? Então, a associação de diversos fármacos, né, devido a diversas doenças que o paciente possa ter, né, pode levar a essa xerostomia no paciente. Fumar também pode causar xerostomia. Expiração bucal, a gente tem muito paciente acamado, né, que fica com a boquinha aberta, no quarto com ar-condicionado, né, e essa expiração bucal, né, no ambiente que o ar está com pouca umidade, né, traz uma sensação de boca seca também. O café causa xerostomia. A radiação, né, a radiação, no caso, a gente vai conversar amanhã, dos pacientes oncológicos, e alterações autoimunes, como a síndrome de Sjögren, por exemplo. É um caso clínico, um outro caso clínico para ilustrar, né, e a gente tem um paciente meu no consultório, seu Mororó, né, ele é conhecido aqui em Fortaleza, seu Mororó. Ele não sei se vocês já jogaram no Jogo do Bicho, né? Tem aquelas barras aqui no Jogo do Bicho que é o nome Para Todos, né? O Mororó é o dono do Para Todos. Gente, figuraça demais, seu Mororó. Né? E a gente vai atender ele, né? E eu pedi os remédios para ele. Na primeira consulta eu falei, quais são os remédios que você toma, seu Mororó? Ele, vixe, não sei não, doutor Diego, mas na próxima consulta eu vou trazer. Aí ele trouxe, né? Ele trouxe 3 saquinhos diferentes, né? Ele falou, tá aqui, esse aqui é meu café da manhã, né? Ele botou aqui com a letrinha dele, ó, Mororó Café. Então, o que ele tomava de café da manhã? O Dexilante, Sertralina, o Vastarel, Puran, Carvedilol. Vamos lá, quem é que sabe algum desses remédios?
Só com o café da manhã a Janelle já tinha encaminhado. Brincando, Janelle. Então vamos lá, vamos ver quais são os remédios. Então, um protetor gástrico, né? Então, quando você vem aqui um nomezinho final do fármaco, né? Um dexlansoprazol. Então, o prazol, lembra logo do omeprazol, né? Que é da classe de fármacos, né? Com a intenção de proteção gástrica. Sertralina é um antidepressivo. O Bastarel é um vasodilatador, né? Então, assim, quando a gente vê o Bastarel com vasodilatador junto com um bloqueador beta-adrenérgico, um carvedilol, você já sabe que o paciente ele tem insuficiência cardíaca congestiva. E o T4, né, um hormônio, né? Então ele também tinha hipotiroidismo. Então vamos para o almoço, seu Mororó. Tá aí o almoço. Complexo vitamínico, né? O Centrum, uma aspirina, espirulactona e a evabradina. Então, o que é cada um desses? A aspirina, todo mundo sabe, né? O espirulactona é um diurético, né? Então, vai ser utilizado tanto para insuficiência cardíaca congestiva, mas também pode ser utilizado, né? Em alguns casos, no controle da hipertensão. E a evabradina é um redutor da frequência cardíaca, né? Então, mais uma vez, né? O paciente está mostrando para a gente que ele tinha alterações cardíacas. E tem a janta aí do seu Mororó, né? Então, normalmente o ivabradina, o Ramipril, né, que é o Primulocaptopril, o Carvedilol, que a gente já viu, e a Torvastatina, né, que é uma estatina, né, que é para quê? Para diminuição do colesterol. Então, esses eram os fármacos que ele tomava. E na terceira consulta que ele voltou para mim, ele falou, doutor, agora eu ainda tenho a minha ceia. Né? Antes de dormir, eu tenho que tomar mais uma vez o Bastarel, outro vasodilatador. Por quê? Porque ele, nesse período ele teve mais um evento de dor torácica, né? Dor no peito, né? Como se fosse de angina, né? Meio que querendo infartar. Aí o médico aumentou a dose do vasodilatador dele, né? Então veja, né, a quantidade de fármaco que o Simoró fazia, né? Então, assim, quantos mais remédios os nossos pacientes idosos fizerem, mal vai ser a chance, né, deles terem tanto xerostomia como alguns outros problemas, né, que esses fármacos podem fazer, né? Então, se essa panorâmica do Simoró, então veja que, né, assim, ele tinha uma ponte fixa extensa aqui, né, que muitos pilares se fraturaram. Você vê aqui, ó, um radicular aqui, e outro radicular aqui. E aqui eu já tinha feito uma ESO nele, né, ou ESO complicado. Esqueci de falar que o seu Mororó, ele chegava sempre no consultório carregando um cilindro de oxigênio. Ele arrastava um carrinho de cilindro de oxigênio, porque ele também tinha insuficiência respiratória, né? Então, assim, ao fim dessa ESO nele, complicou mais de uma hora tentando tirar esse dente do Mororó no consultório, né? E ele respirando oxigênio, ficando sem ar. Às vezes é uma emoção, um paciente especial, mas é muito massa. E aí a gente tem as perapicais, seu Mororó. Né? Então vejam, né, que na casa superior também a gente tinha coisas para fazer, a gente tinha aqui uma lesão periapical, esse dente estava necro, ele não respondia, né, ao teste de frio, mas ao mesmo tempo também o paciente não sentia nada, né? E o dente ele não tinha mobilidade, não tinha nada, então ele decidiu não mexer nesses dentes, apesar de aparentemente, né, o dente estava necrosado, mas ele não quis mexer não. E aí por fim, né, esse Mororó me deu uma pinada em mim, esse Mororó figuraça, passava o atendimento todo contando piada, muito, muito legal. No atendimento com eles. E, né, então, assim, é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de lidar, né, com esse público, né, com pacientes especiais. Continuando, né, então, a gente está falando da prevalente xerostomia, tá certo? Aqui são diversos trabalhos brasileiros, né, então, assim, esse livro é bem bacana, o Dr. Geriatria. Depois, se alguém me lembra, eu passo o PDF dele para vocês. Eu acho bem interessante esse livro. Né, é uma tabela que faz diversos trabalhos que avaliam a relato de xerostomia em pacientes idosos. Então, assim, a gente vê que a quantidade, né, a prevalência é bem variável, né? Tem trabalhos que falam de 36%, há outros que falam de 74%, né? Então, assim, vai muito, né? Mas os relatos acontecem, os relatos existem. Então, a gente realmente tem que ficar atento quanto a isso.
chegar, pessoal, na cadeira de vocês, paciente, acima de 65 anos, observem logo a mucosa, observem o brilho, a lubrificação, porque se ele fizer muitos fármacos, né, ele vai ter em polifarmácia, o risco dele ter xerostomia, né, é considerável. E não é só xerostomia, né? Essa aqui é uma tabela que verificou 440 remédios, 440 fármacos, né? Que a partir daí, quando a gente vai olhar lá as reações adversas que tem na bula, né? Então, assim, essa tabela juntou algumas reações adversas que podem ser interessantes, né, para a gente, podem alterar os nossos planos de tratamentos, né? Então, mais da metade desses 440 fármacos, né, poderiam mostrar, né, alterações lá, reações adversas, como cicatrização demorada, leucopenia, trombocitopenia, hemorragias, né? Então vejam, né, que os fármacos que o paciente idoso utiliza, né, vão influenciar completamente o nosso plano de tratamento. Né? Vocês vejam aqui, né, que um paciente como esse, né, tem um risco, né, de tanto dificuldade de cicatrização como um risco hemorrágico, por exemplo, né? E isso vai depender da medicação. Apesar de que, se vocês forem lá, né, ver as reações adversas, né, a gente vai ver lá que tem as escalas, né, tem as comuns, as, as pouco frequentes, as raras, né, então assim, a maioria delas acaba não sendo tão comuns, tá certo? Mas podem acontecer, então a gente tem que ficar atentos. Então, cerca de 36% dos fármacos, nesse estudo, botaram como reação adversa a questão da xerostomia, tá certo? E a partir daí, né, tem diversas outras alterações. Então, assim, vamos sempre ler bula, pessoal. Ler bula é interessante porque a partir daí a gente passa a oferecer ao nosso paciente, né, um atendimento mais seguro e eficaz. Doença periodontal, também uma outra condição oral bem prevalente em idosos, né, que tem muito que a gente explicar, né, a gente sabe que é algo meio que lógico, né, quanto mais a pessoa vive, né, mais exposto ele vai ficar, né, a possibilidade, né, de apresentar doença periodontal, né, porque realmente é algo que é relacionado com o tempo, né, então é comum, né, cada vez mais o paciente ficando idoso, ele ter a possibilidade, né, do avanço da possível doença periodontal. Então, que a gente pode esse mesmo caso, né, então vejam, né, quanto, né, desses dentes anteriores aqui, né, tem dentes com indicação de endodontia, né, dentes superiores também, dente superior único que tem na boca, né, com extensa absorção óssea horizontal. Então, assim, é algo que a gente espera encontrar nos pacientes idosos. Além disso, a gente sabe muito bem que a doença periodontal está completamente relacionada a diversos problemas de saúde em geral, né? Então, doenças cardiovasculares, relacionadas com a diabetes, relacionadas com Alzheimer, né? Então, assim, a doença periodontal está fortemente associada com a patologia de diversas outras doenças sistêmicas, né? Então, a gente fica atento, a gente não pode deixar essa doença periodontal avançar no nosso paciente idoso. E eu, particularmente, gosto muito de bater na tecla da doença periodontal para fidelizar, né, os pacientes, principalmente em home care, né, que a gente mostra para a família, né, que se a gente deixar, né, que a doença periodontal se instale, né, ele vai ter um maior risco de problema de coração, vai ter um maior risco de um avanço do Alzheimer, né, por exemplo, e a partir daí a gente consegue fidelizar mais os nossos pacientes. A cárie também é algo mais comum no paciente idoso. No paciente idoso é muito comum a gente ter essa cárie em região cervical, certo? Acaba evoluindo às vezes para tratamento endodôntico, essa lesão de cárie. E quando ela atinge essa região cervical, né, ela é de uma progressão mais rápida, né? Porque é uma região que tem pouquíssima, né, estrutura, né, de espessura de esmalte. Lesões benignas, né? A gente tem aí, né, uma hiperplasia fibrosa por prótese, né, próximo adaptado, né, fez essa lesão pedunculada, né, e também a gente vai ter as lesões malignas, né, muito comum, lesões, né, que são associadas a hábitos, né, que são associadas à exposição a agrotóxicos, exposição à radiação. É de se esperar que, né, o paciente, cada vez que ele tem mais idade, né, maior seja o risco dele apresentar alguma dessas lesões.
O que vai entrar para esse próximo slide aqui não é ainda tão prevalente, né? Mas é algo que eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que ficar muito atento à questão da osteonecrose, pessoal. Cada vez mais chega para a gente no consultório. Na faculdade nem se fala, toda hora chega. Vocês com certeza vão pegar casos de osteonecrose. Se não estiverem pegando no estômago, vão pegar no PNE. Né? E porque tudo é justamente por isso, né? Porque o dentista não usa, não lê bula, porque o dentista não faz anamnese, né? E esses pacientes fazem uso de bisfosfonatos, né? Ou então pode até ser uma osteoradionecrose também, se for um paciente fez radiação, mas o uso de bisfosfonato realmente é algo que o dentista deixa passar, e quando deixa passar, acaba chegando a casos bem complexos como esse, né? E que o tratamento é bem difícil, bem sofrido para o paciente, e às vezes a gente nem consegue, né, um tratamento tão adequado. Então, assim, ficar atento se os nossos pacientes fazem algum tratamento que utilize bisfosfonatos, se não há uma mulher já na menopausa, com início de osteopenia, e o médico entrou com bisfosfonato para evitar surgimento de osteoporose. Então, a gente tem que ficar atento, pessoal. Então, com o passar do tempo, né, esses idosos acabam vindo a óbito, né? Lógico que todos nós iremos, né, morrer em algum momento. Mas algumas condições orais, algumas condições, né, que são causa de morte desses pacientes, né, algumas a gente pode ajudar, a odontologia pode ajudar, né, e principalmente a gente pode ajudar numa das que causa mais mortes em idosos, né, que é a pneumonia. Então, a pneumonia está muito relacionada, né, com a aspiração, né, de conteúdos, né, contaminados, né, que acabam indo para o pulmão, né. Então, bactérias que não deveriam estar lá no pulmão, o paciente acaba tendo alguma pneumonia bacteriana e evoluindo para complicações. Então, a gente sabe que a gente pode estar atuando e colaborando na saúde oral desses idosos nesse momento. Então, assim, a pneumonia por aspiração é a causa mais comum de morte em idosos. Ela ocorre por quê? Devido a uma dificuldade na higiene oral desses pacientes, ou então na dificuldade de engolir, né, disfagia, o paciente ele passa a dificuldade de deglutir, e essa dificuldade da deglutição, ao invés do alimento, de alguma coisa, né, ir pelo esôfago, né, acaba indo pela traqueia e o paciente aspira. Então, assim, o desenvolvimento dessa pneumonia, né, ela pode variar, ela vai depender de quê? Vai depender da imunidade do paciente, né? Então, a defesa do hospedeiro vai depender do reflexo de tosse do paciente. Então, se o paciente tiver algum grau de sedação, né, ele não vai ter esse reflexo de tosse estabelecido, então vai ficar mais fácil ele aspirar. A imunidade celular, né, mais uma vez, né, a questão da imunidade, imunossupressão ou não do paciente. A integridade mucociliar, né, se vocês lembrarem lá do primeiro semestre da aula de histologia geral, quando a gente via a lâmina da traqueia, a gente via lá os cílios, né, até na classificação do tecido da traqueia, né, se a gente colocar lá, né, tecido cilíndrico ciliado, né, na classificação, não sei se vocês vão recordar, né, então o cílio serve para isso. Então, assim, se esse cílio estiver íntegro, né, essa aspiração vai ser mais difícil de acontecer. Então, ela depende da integridade mucociliar. Né, e, além disso, vai depender também do tipo e da quantidade que o paciente aspirou. Né. Ele aspirou algo que já tinha bactéria, já era colonizado, ele aspirou algo que não tinha tanta colonização. Né, então, tudo isso vai variar, né, a possibilidade do desenvolvimento da pneumonia. Então, quanto maior for a quantidade de bactérias e quanto menor for a defesa do paciente, maior vai ser o risco do estabelecimento da pneumonia, tá bom? Então, a gente vê, ó, algo que pode acontecer muito, a gente tem que trabalhar sabor lingual. Então, veja a língua desse paciente, no caso aqui, o professor Alexandre Miranda, né, da PUC de Brasília. Então, vejam essa língua, se uma placa aqui dessa saburra se descolar da língua e esse paciente acaba aspirando uma placa dessa, com certeza ele vai desenvolver pneumonia, certo? Então a gente tem que realmente, né, fazer com que intensificar a higiene deles, explicar essa higienização para a família, para os cuidadores, né, e a partir daí, né,
Baixa nada mais menos do que fricção no gás, para conseguir ver a diferença dessa língua aqui na terceira foto para a primeira, né? Então, assim, a gente tem que intervir aí, fazer intervenções como essa, a gente diminui muito, né, a possibilidade de desenvolvimento de infecções bacterianas. Nesse trabalho, o que ele fala, né? Então, assim, é um trabalho que lida com idosos institucionalizados, né? Que vivem, né? Ou em domicílio, ou em casas de apoio. Então, aqui, ó, o que esse artigo fala? 20% ou mais dos idosos restritos em domicílios ou instituições necessitam de cuidados odontológicos de urgência. Então, vejam que esses pacientes idosos, pessoal, eles têm necessidade de atendimento odontológico, só que é muito difícil eles conseguirem, né? E aqui é o segundo quadro embaixo, ó. Mais de 90% dos idosos procuram serviços de saúde regularmente, porém, somente um terço deles procuraram serviços odontológicos. Então, assim, primeiro, isso é um artigo da Inglaterra, né? Então, assim, se nem o pessoal lá na Inglaterra está conseguindo acesso ao dentista, né, quanto mais a gente, né? E, além disso, apesar de eles terem necessidade do tratamento odontológico, né? Então, mas, mas às vezes eles não valorizam, né, essa necessidade. Então, assim, e essa não valorização está aqui, a partir do momento que a gente percebe que somente um terço deles procuraram o dentista, né? Então, assim, a gente tem realmente que botar a boca no trombone, mostrar o nosso trabalho, né, e mostrar que a gente tem muito a acrescentar, né, na saúde desses pacientes idosos. Então, continuando com perguntas, né? Então, como é que a gente tem que abordar esse paciente? Como é que deve ser baseada a abordagem odontológica desses pacientes idosos? Né? Então, assim, sempre a abordagem, pessoal, vai ter que ser interdisciplinar, certo? Cada área, né, seja médico, enfermeiro, psicólogo, fono, nutri, TO, físio e agente de odontologia, a gente vai entregar ao paciente o nosso melhor, né? A partir do momento que o paciente recebe o melhor de cada área dessa, né, ele vai ser super bem assistido, né? Então a gente tem que conseguir trabalhar em equipe e tem que conseguir principalmente trabalhar com profissionais de outras áreas. Isso é importantíssimo, né, para um serviço funcionar corretamente, né? E é importantíssimo para que o paciente realmente ele se sinta, ele tenha todo o acolhimento necessário, né, e o cuidado necessário para a sua saúde. Então, o professor Alexandre Miranda, né, ele fala, né, que a interdisciplinaridade é um princípio mediador entre diferentes disciplinas, a exploração máxima do potencial de cada ciência, de cada área, a compreensão do seu limite de criatividade, proporcionando conhecimento. Então, assim, a partir do momento que a gente tem diversas especialidades, né, diversas áreas da saúde juntas, né, a gente vai conseguir agregar um conhecimento suficiente, um conhecimento necessário para fazer com que, né, esse paciente, né, ele seja assistido da melhor maneira possível. Então, a gente vai estar atuando, né, na gerontologia, né, assim, com essas equipes multidisciplinares, né, em diversas áreas, né. Então, assim, pacientes com doenças cerebrais que tiveram AVC, estão com sequelas ou não, a gente vai estar atuando. Problemas de coração, doenças pulmonares, diabetes, câncer, osteoporose, demências, Alzheimer, doenças de Parkinson, artrites, diversas dores orofaciais, tudo isso a gente, em conjunto com outras áreas, né, principalmente o pessoal da enfermagem, TO, fono, físio e médicos, né, a gente vai estar atuando, levando o nosso melhor para esses pacientes idosos. Então, eu gosto muito desse artigo, que ele fala sobre, né, aí ele explica o que acontece quando um idoso ele não consegue, né, acesso à odontologia. Então, vamos tentar aqui fazer alguns caminhos dessa tabela. Então, vamos lá. Então, a tabela que mostra a deteriorização da saúde oral. Então, aqui o paciente está com a boca dele bombada, né? Ele precisa de tratamento odontológico. Então, vamos fazer o caminho da cárie. Então, ele está com lesões de cárie, nosso paciente idoso. Então, vamos lá. Ele conseguiu atendimento odontológico? Ele utilizou os serviços odontológicos? Se ele tiver utilizado, sim. Aí ele vai tratar essa cárie, vai reabilitar, né? Vai reabilitar com prótese ou não, caso necessidade, né? E se a prótese for funcional, beleza. Foi resolvido o caso desse paciente.
mas pode ser diferente, né? Então, imagine, esse paciente com cárie, né, foi tentar utilizar o serviço odontológico, não conseguiu acesso. A partir do momento que ele não consegue acesso, o que acontece? Vamos supor, né? Vamos supor esse paciente está com o dente cariado, o dente quebrou, né, não conseguiu tratamento, vai ter que fazer a ESO, né? Então, a partir do momento que esse paciente perdeu esse dente. Então, deixa eu ver aqui, estou procurando o meu pincelzinho, deixa eu riscar aqui. Então, vamos para cá, ó. O paciente, pela aquela cárie que não conseguiu acesso odontológico, ele foi lá e perdeu o dente. Então, a partir do momento que o paciente perde o dente dele, o que acontece? Ele tem dificuldade de mastigar. A partir do momento que ele tem dificuldade de mastigar, ele vai, obrigatoriamente, vai ter que mudar o seu padrão de alimentação, né? E essa mudança na seleção dos alimentos, normalmente vai vir acompanhada de quê? Diminuição dos nutrientes. Essa diminuição dos nutrientes vai levar o paciente idoso a ter o quê? Fraqueza, cansaço, né? Diminuição da atividade física, fadiga e perda de peso. E tudo isso vai levar ao quê? Vai levar a que aquele paciente idoso ele passe a ser um idoso frágil. E esse idoso frágil, né, ele tem que realmente tomar diversos cuidados, né, para não comprometer a sua saúde. Então, continuando com outro caminho aqui nessa tabela, vamos supor, nós vamos para a doença periodontal agora. Doença periodontal, o paciente procurou o serviço odontológico, não conseguiu atendimento, não. Então, o que acontece, né? O paciente, a doença periodontal do paciente evoluiu, né? O paciente acaba tendo que perder o dente, então o que acontece? Ocorre uma deteriorização da estética facial desse paciente. Então, a partir do momento que ele tem uma deteriorização da estética facial, o que acontece? Ele tem um isolamento social. Foi exatamente o que aconteceu com o quê? Com aquela paciente do caso inicial que eu mostrei para vocês. A partir do momento que esse paciente se isola, o que acontece, né? Diminui a qualidade de vida, né? O paciente começa a ficar deprimido. E essa depressão, mais uma vez, vai levar ao quê? A fraqueza, diminuição da atividade física, fadiga, perda de peso. E esse idoso, né, vai ficar frágil, e essa fragilidade, né, pode levar ao quê? A deficiências, a dependências, atendimento de instituições, né, como asilos, né, e também a mortalidade. Então, vejam, né, que a falta de dentes, né, pode chegar até a fazer com que o paciente venha a óbito, se a gente parar para pensar, né. E realmente está tudo conectado, é tudo muito complexo, né, e essa ausência de dentes realmente pode fazer com que fique tudo ainda mais difícil. Então, quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca, né? Então, realmente é muita experiência, né? Interessante porque a gente, sempre que possível, conversa com nossos pacientes idosos, né? A gente aprende muito com eles. Sempre tem muitas histórias bacanas para contar para a gente. Então, assim, na hora que a gente for atender esse paciente idoso, a gente pode fazer algumas mudanças, por exemplo, né? Não necessariamente a gente precisa tirar o paciente da cadeira de roda dele. As nossas cadeiras lá na clínica, a gente consegue fazer isso, né? Inverter a cabeça da cadeira. Então, o paciente ele consegue ficar na própria cadeira, né? Apoiado, com a cabeça apoiada. Né? E a partir daí ele vai ficar mais confortável para o atendimento e a gente vai conseguir fazer, normalmente consegue fazer o que é necessário. Além disso, né? Da alteração, da girar o encosto da cadeira, né? A gente pode lançar mão, né, por exemplo, que a gente tem na clínica, né, que é um colchão a vácuo. Então, veja esse paciente idoso, né, eu vejo o comprometimento cervical que ele tinha aqui, né, então esse comprometimento cervical dele fazer com que ele não conseguisse ficar confortável na cadeira odontológica. Então, a gente utiliza o nosso colchão inflável, colchão a vácuo, desculpa, né, inflável é que você enchesse, né, colchão a vácuo, e esse colchão a vácuo ele se adapta perfeitamente nessa região do paciente. E a partir daí, né, vocês veem aqui, ó, o paciente ele consegue relaxar melhor, né, e submeter ao procedimento odontológico. Além disso, né, a gente pode lançar a mão de alguns facilitadores para conseguir fazer uma higiene melhor no paciente idoso. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer essa higiene, coloca um spandex, né, e a partir do momento que eu coloco o spandex, a gente pega uma pinça hemostática, um porta-agulha, prende a gás, molha a clorexidina e vai friccionando, né, toda essa região de mucosa dos pacientes. Tá certo, pessoal? Então, a gente pode fazer dessa forma. Vejam que
uma pressão estática, uma porta-agulha, né, com gás, óleo clorexidina, que a gente vai lá e fricciona contra todas as superfícies dentárias, fricciona sobre todas as mucosas, né, para fazer com que o paciente realmente ele fique com a boca bem higienizada. Tem a questão dos cuidadores também, né, eu gosto sempre de falar que os cuidadores, né, eles têm que ser os nossos parceiros, porque no momento que a gente não vai estar lá, né, vai ser eles que vão ser eles que vão manter a higiene oral do nosso paciente. Então a gente tem que ficar realmente atento, né, fazer com que eles virem um parceiro nosso. Então, assim, às vezes, né, vamos supor, você vai para o atendimento de home care, né, esse atendimento de home care, o paciente, ele tem um cuidador, né, que é esse cuidador que faz a higiene oral do paciente. Então, se ele faz a higiene oral do paciente, a gente vai lá, vai fazer o exame, depois do exame a gente pode ver que a higiene não está bacana. Então, imagine, a higiene oral do paciente não está legal, o cuidador faz essa higiene, mas não está conseguindo corresponder, e você vai chegar para esse profissional, para esse cuidador e vai falar, ó, a higiene aqui da Dona Maria está péssima, você não está escovando bem o dente dele, aliás, tu tá escovando o dente dele, porque aqui não está legal. Se você chegar dessa forma, o cuidador, né, ele vai lhe encarar como inimigo, né, e a partir daí você vai ter dificuldade por resto da sua vida. Então, assim, a gente tem que trazer eles para perto da gente. Assim, eles vão manter o nosso trabalho por mais tempo na boca. Então, a gente chega para eles e fala da forma completamente diferente. Ele fala, ó, tô vendo que você tá fazendo a higiene oral da Dona Maria, né? Muito bem, tá de parabéns, tá bem legal. Mas dá para melhorar ainda um pouquinho mais. Tá vendo aqui que tem alguns locais, né, que tá essa sujeirinha aqui, ó, deixa eu te mostrar a sujeirinha. Pô, deixa eu te dar só um bisu aqui para melhorar ainda mais a tua higiene, a forma de fazer a higiene. Pronto, mudando a forma de falar, o cuidador já vai, né, se interessar muito mais, né, por aprender algo novo, né, e vai fazer com que ele não lhe enxergue como alguém que está chegando ali e está botando mais uma tarefa para ele, né? Ele está dizendo que você não sabe, que ele não sabe escovar o dente do paciente, que é algo que ele já faz há 20 anos, 10, 15, 20 anos, né? A gente chega lá e diz que o cara está fazendo o trabalho dele de maneira equivocada, né? Então, assim, realmente não é interessante a forma de a gente falar dessa forma, né? Então, assim, a gente tem que trazer esses cuidadores para a gente. Então, por exemplo, aí é uma foto, né, de uma PPR que estava na boca de um paciente, e essa PPR estava, né, há mais de anos sem ser tirada. Aí você fala, né, assim, poxa, que nojento, né? Como é que o familiar não tirou essa prótese? Como é que o cuidador não tirou essa prótese? Nunca ninguém tinha dito para a família, nem pro cuidador que poderia tirar uma PPR, tá certo? Então, assim, se nunca ninguém falou para ele, né, e o paciente tinha aqueles dentes, o cuidador e a família deixava. Então, assim, o paciente chegou, né, a ter uma prótese dessa forma, por quê? Por falta de orientação odontológica, por falta de que, e pior que esse paciente ele já tinha ido para o dentista, já tinha tido uma visita no dentista antes, né, mas não foi passado. Então, assim, é importantíssima essa questão da forma com que a gente conversa com os cuidadores, né. E cada vez mais, assim, outra notícia que mostra que os casos de demência estão cada vez maiores, né? Então, vão triplicar, né, até 2050, né? A partir do momento que vão triplicar, né, a gente vai ter cada vez mais paciente em casa, tem necessidade de atendimento odontológico, né? E a partir daí a gente tem que agir, tá certo? Então, a gente tem que agir, porque esse paciente ele vai ter demandas odontológicas, então a gente tem que se preparar para fazer esse atendimento, seja ele em domicílio ou então no hospital, né? Então aqui a gente tem, né, tem imagem, né? Imagem também, bem antes da pandemia, tá bom? A gente fazendo atendimento odontológico na senhorinha de 98 anos em domicílio, tá bom? E a gente sempre se pergunta, né? A gente está capacitado para esse atendimento? Então, a gente tem que se capacitar. A gente tem que prover esse atendimento para o paciente idoso, mas não é na aventura, não é no achismo, né? A gente tem que ter estrutura, né? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, consultório portátil instalado, e a gente tem que ter conhecimento, que é o mais importante,
tá bom? Então aqui a gente está fazendo atendimento domiciliar, esse paciente ela está na sala dela, tomando banhozinho de sol dela, né? Então ela está no ambiente que ela é acostumada, né? Mas, né? Tendo um atendimento especializado com equipamento, né, necessário para fazer o que essa paciente tinha necessidade de ser feito. Então, não é o paciente que vai se adaptar a gente, mas somos nós profissionais que temos que nos ajustar à necessidade do nosso paciente idoso. Tá bom? Então, mais um caso clínico da professora Clarissa, né, paciente diabética, hipertensa, ela fazendo aqui anestesia, fazendo exodontia, né, em domicílio, também é capaz de ser feita, então é um caso, né, a sutura e a pós-remoção da sutura. Outra indicação muito grande, paciente idoso, pacientes com sequelas de AVC, pacientes com demências, né, a utilização do toxina botulínica, né, o famoso Botox, em músculos da mastigação, né, que assim, a gente aplica toxina botulínica em masseter, aplica em região temporal, e isso faz com que a força mastigatória, né, seja menor, porque a maioria da musculatura vai estar paralisada. Dentro do tempo, tem mais casos que a gente atende em domicílio, né? Então vejam, né, paciente que muito cálculo, muito tártaro, vocês repararem, né, ó, esses dentes estão unidos bem aqui, né, esse aqui está unido por resina, certo? Aí tinha resina que então, era um paciente que já teve experiência com dentistas, né, um dente que tinha mobilidade e o próprio dentista tinha colocado essa resina para tentar sustentar por mais tempo, né? Então a gente foi lá no atendimento, esse atendimento, o filho da paciente nos procurou dizendo que a paciente estava começando a se negar a se alimentar por via oral, né, e o filho não queria que ele fosse para a sonda, que ela evoluísse para a sonda nasogástrica, né, ou GTT, né, e nos buscou, né, para a gente fazer o tratamento odontológico, né, para tentar evitar a evolução para sonda, né. Então aqui, foi logo na consulta, a gente não estava com fio de ortodontia no momento, né, então a gente fez consultas rígidas, né, nesses dentes que tinham mobilidades, né, e isso fez com que a paciente, né, ela não perdesse esses dentes anteriores, ela conseguisse manter a alimentação dela, né, e não evoluir para uma sonda, né, então assim, o nosso atendimento, né, tem um impacto muito grande, né, nesses pacientes. Então aí a gente tem nosso consultório portátil, né, então uma maleta, um compressor, onde na verdade a gente já modifica ainda mais, temos equipamentos que não tem mais a necessidade do compressor para o atendimento do domicílio, né, então fica melhor ainda, porque esse compressor faz um barulho bem alto, inclusive. E aqui a gente está, né, seringa tríplice, micromotor, peça reta, autorotação, né, tudo isso aonde? No quarto da paciente. Então veja aqui, os pezinhos dela, né, ela tinha artrose, então, devido a essa artrose nos pés da paciente, ela passou a não se locomover mais, né, então ela não saía dessa caminha dela, tá bom? Então ela tinha dificuldade realmente de locomoção. E a gente fazendo atendimento, né, da forma que o paciente podia ser feito, né, dentro das condições de saúde dela, né, e a gente faz esse atendimento odontológico, né, em domicílio. Aí a gente fazendo profilaxia, né, a gente consegue fazer a maioria dos procedimentos, né, dependendo da condição de saúde da paciente, né, então por isso que é importante, né, a gente fazer anamnese, a gente consegue sim fazer com que esse atendimento seja, né, o mais efetivo possível dentro do domicílio do paciente. Mas tem casos que são mais complexos que a gente acaba tendo que levar para um nível hospitalar. Tem casos que realmente não dá para a gente atender no consultório ou em casa, né? Então, infelizmente, nós estamos em pandemia e, nesse momento de pandemia, a gente está evitando ainda mais, né, o atendimento, evitando levar esse paciente idoso para o hospital, né, mas, caso tenha necessidade, a gente tem que levar, né, e esse é um caso que foi também de antes da pandemia, tá certo? Mas vejam que, né, reparem nessa foto, ó, perda, né, de substância no lábio,
essa região, né? Então, era uma senhora que tinha um comprometimento neurológico. Esse comprometimento neurológico, né, fazia com que ela ficasse sempre mordendo esse canto do lábio, né? Então, tinha uma úlcera bem considerável. Aí, então, vejam, né, que o canino realmente ficava em íntimo contato com essa região do lábio, né? Então, a gente fez a primeira consulta dessa paciente, né, e a família nos solicitou que a gente fizesse as exodontias, as extrações desses dentes, né, e depois de ter assinado, ter consentimento direitinho, a gente acabou levando ela para o centro cirúrgico. Então, aí está a condição intraoral da paciente, então vejam, né, a quantidade, olha as cáries em região cervical, né, como eu falei, ó, aqui, ó, cárie em região cervical, característico de idoso. E disse que eu tinha muito tártaro, né? A paciente tinha muito tártaro. Então, veja aqui, ó, a quantidade de cálculo na região do pau, dos dentes inferiores, né, da paciente, né? Vocês repararem bem aqui, ó, no meio dessa... Dá para vocês perceberem bem aqui, ó. Isso aqui é uma incisal de um dente. Ela tinha tanto tártaro que não dá, a gente não, só pode perceber depois que ela tinha um dente aí perdido no meio, certo? Além da exodontia dos dentes, né, a gente foi proposto para a paciente a confecção de protetores bucais, né, para evitar com que ela, no lado oposto, né, fosse criar novas lesões, né. Então, a gente fez a moldagem em centro cirúrgico, tá bom? Hoje em dia, né, a gente poderia já estar solicitando, né, o uso do scanner intraoral na paciente, né, seria muito interessante o uso, mas nesse caso a gente fez a moldagem da paciente centro cirúrgico com a moldagem tradicional mesmo, não foi escaneamento. Então aí a gente fez a exodontia, né, nos dentes, né, a família acabou solicitando que a gente fizesse a exo, né, em todos os dentes anteriores, superiores, né, não só da área que estava com a úlcera, né, mas a família quis, por precaução, né, caso está com receio de o paciente voltar a se mutilar, né, então acabou que a família decidiu fazer a exodontia dos dentes anteriores da paciente. E aqui a gente tem a aplicação da toxina botulínica, né? Mais uma tentativa com a qual ela não se ferisse, né? Não se mastigasse, né? A gente pode falar assim. Então a gente fez toxina botulínica, né? Tanto em região aí tá em masseter, a gente fez temporal também e também fez região metoniana. Você não tem foto que tem não. Se vocês repararam, tem uns pontinhos pretos aqui, isso aqui é a marcação do toxina botulínica, certo? Então, a gente fez essa aplicação, né, para ter um relaxamento dessa musculatura responsável pela mastigação e, a partir daí, né, fazer com que esse paciente não tenha mais um desconforto da forma na qual ela tinha. Foi engraçado, nesse dia no centro cirúrgico, o professor Breno, ele deu um jeito nas costas, né, nesse dia estava o professor Breno, eu, a professora Clarissa, o professor Arthur, né, e o pobre do Breno deu um jeito nas costas, ficou caído no chão, não tinha quem quisesse que ele se levantasse. A sorte, como a gente estava no centro cirúrgico, né, tinha um anestesista ali, o anestesista pegou a veia dele, né, e aplicou já anti-inflamatório, aplicou até o opioide na própria veia dele para ele aguentar a dor. Né, o pobre né, então façam exercício físico, pessoal, porque a odontologia, né, deixa a gente todo troncho, e quem se exercitar vai ter dor aí, né, e tem a noção da quantidade de dor que a gente sente. E a nossa foto desse dia, né, todo mundo, vocês veem, né, repara o sorriso amarelo do Breno, né, ele estava sorrindo e sentindo dor nas costas ao mesmo tempo. Quando esticava, né, o visório dele, né, para ele rir, ele sentia a pontada na lombar, né. Como é, professor Breno, né, professor Arthur, professora Clarissa, né, grandes profissionais. Então vamos lá, né? Eu prometi que a gente ia terminar a aula cedo hoje, porque as minhas aulas estão esticando demais, né? E a gente está partindo agora, né, para a finalização dessa aula. Uma aula, eu considero uma aula tranquila, uma aula leve, que não tem tanta teoria pesada, né? Que é mais, é muito um bate-papo mesmo, na verdade, né? Então, assim, esse nosso idoso frágil, pessoal. Então, assim, a gente tem que ter uma necessidade de capacitação, né, para atendê-lo. Então, assim,
essa assistência odontológica no idoso frágil, né, realmente a gente tem que ter toda essa atenção biológica, essa atenção social, né, porque a gente viu que o quanto, né, está envolvida a questão, por exemplo, da depressão, né, nesses pacientes, né, devido à falta de dentes, por exemplo. Então, a gente tem que ter toda essa visão, né, do estudo, né, da geriatria, né, com esse aspecto psicossocial do idoso. Além disso, né, a gente tem a possibilidade de fazer atendimentos odontológicos em domicílio, né, faz com que tenha uma maior capacidade, né, da odontologia suprir a demanda de atendimento odontológico que esses idosos têm. Né? E, além disso, né, tantas atividades, né, em domicílio, né, com o caso a gente leva para o hospital, né, essas atividades elas visam o quê? Diminuir as condições que pagam risco à saúde sistêmica do paciente, né? Então, assim, principalmente doença periodontal, né, a gente já viu que ela está intimamente relacionada a diversos outros problemas, né? Então, o objetivo do atendimento odontológico domiciliar ou hospitalar, o objetivo é saúde. O objetivo é fazer com que esse paciente, né, não desenvolva problemas à distância, né? Então esse é o objetivo do nosso atendimento, seja ele domiciliar ou em hospital. Tá certo, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje, tá certo? Como comentei, uma aula mais leve, né, com menos conteúdo em comparação às demais, tá certo? Então, essa é uma aula que eu acho que é terceira MP, né? A gente está adiantando aulas, né, para quando a gente retornar, né, a gente utilizar esses momentos teóricos, né, no caso, por exemplo, a sexta-feira vocês têm infantil, né, e PNE. Então, a partir do momento que a gente conseguir dar todas as aulas teóricas, a gente vai utilizar, por exemplo, a sexta-feira à noite para a clínica. Então, como aconteceu da última vez, né, quando a gente voltou do primeiro lockdown, no ano passado. Depois que a gente terminou todas as aulas teóricas, né, a gente revezava. Uma sexta-noite era clínica infantil, a outra sexta-noite era PNE. Né, até a gente conseguir, né, fazer com que as clínicas todas fossem repostas, né, e ninguém terminasse prejudicado. Tá certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, tá certo? Daniele, eu acho que está mais cedo, mais perto do que longe, certo? Porque as coisas estão começando a abrir, eu acho, né, que então vão observar só. A gente teve a abertura agora das academias, né, colega até o 9º ano. Eu acho que vão observar, né, se vai ter um aumento de casos, né, mas o que a gente está observando é que está cada vez menor, né. Eu gosto muito de usar o parâmetro, né, dos vídeos do Dr. Elias, né, da Unimed, né, então, assim, cada vez mais os casos na Unimed estão diminuindo, né, então, assim, isso nos traz segurança de que está mais perto do que longe a volta, e podem ter certeza que, né, quando a gente tiver a possibilidade de voltar, a gente vai voltar com maior segurança possível e com a maior organização possível. Por exemplo, nós professores, coordenação, a gente está direto tendo reuniões, a gente teve inclusive reunião nessa semana, né, para organizar que, vamos supor, não um exemplo, né, se for, com isso acontecesse, ia ser perfeito, né, mas vamos supor, sai um decreto sábado, falando que a gente poderia voltar à aula prática. Se o decreto sai no sábado, né, as aulas voltariam na segunda, então a gente tem que estar organizado, né, para voltar, né, da maneira mais rápida possível, da maneira possível. E fiquem tranquilos que nós estamos organizados, pessoal. Nós estamos preparados para caso o governo do estado diga que tem que voltar amanhã, a gente está preparado para voltar, tá certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E, como eu falei, eu acho que está mais perto que longe, e quando esse dia chegar, a gente vai estar pronto para fazer com que, né, a gente volte da melhor maneira possível. As clínicas integradas estão funcionando, né? Certo? Teve por lá ontem, né, Dani? Então, assim, a gente está funcionando com segurança, nós não estamos tendo infecções dentro lógico, alguns alunos, né, estão se contaminando, né, até mais do que antes,
no começo mais do que agora, quer dizer, mas está tendo algumas contaminações, mas essas contaminações não estão acontecendo na clínica. Essas contaminações, se tivesse acontecendo na clínica, teria um pico de casos, né, vários casos ao mesmo tempo, que não está acontecendo, né? Então, assim, demonstra que a gente está tendo atendimentos com segurança, tá certo, pessoal? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Amanhã estaremos juntos novamente, tá bom? Mas amanhã vai ser no horário CD, tá bom? Então, amanhã eu vou procurar, pessoal, começar a aula às 8h20 em ponto, tá bom? Por quê? Porque é uma aula que tem mais conteúdo que essa, né? Hoje realmente com mais um assunto mais general, mais geral, né? Mas amanhã não, amanhã tem mais conteúdo. Então, eu vou começar a aula mesmo 8h20, tá bom, pessoal? Para não esticar, para não entrar lá para 10 horas, como algumas vezes já entraram, tá bom? Então, vamos indo, dispensar vocês, tá certo? Muitíssimo obrigado pela presença, tudo de bom. Tchau, tchau.